minha Bíblia. Oh, pensa, gente. Que maravilha. É muito bom adorar, não é verdade? Glória a Deus. E a irmã Sandra, Deus está usando, hein? Quem sentiu a presença? É bênção. Deus levanta o teu povo. Amém, igreja? Deus cuida, Deus guarda. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Lucas. A gente queria fazer tanta coisa na presença, mas o tempo ele é tão, né? Mas a gente vai dar aquilo que o Senhor quer, que é a nossa vida, em nome de Jesus. E agora é o momento da palavra. Mateus capítulo 18. Não, Mateus capítulo 18. Desculpa, irmãos. Mateus capítulo 18. Por gentileza, abra sua Bíblia nesse livro. Ontem, às 4h10, ontem não, hoje, né, da madrugada, eu clamando o Senhor, invocando o Senhor e pedindo a Deus uma palavra. E quando você pede para Deus uma palavra, é bom quando Deus te dá a palavra. Quando Deus te dá a palavra, ela é muito mais profundo, porque você está sem esperar e daqui a pouco Deus coloca no seu coração uma palavra que você fala assim, meu Deus, eu preciso ler essa palavra. Aí quando você vai ler a palavra, o Espírito Santo começa a abrir o leque, começa a desenrolar o manto. Agora, quando você pede uma palavra, é porque você está falando, Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. Eu quero ouvir, é a sua necessidade, é o seu querer. E essa foi minha posição, de entrar na presença de Deus com necessidade. Há duas formas. A forma de quando Deus te dá a palavra, quando você está bem trabalhando, às vezes você está trabalhando, Deus te dá a palavra. Você não está nem pensando, mas Deus te dá a palavra. Aí você, às vezes, é tão profundo que às vezes você quer fazer um vídeo na hora, você quer fazer muita coisa ali, fazer um áudio, compartilhar para alguém. Aí às vezes eu mando tudo para missionário. Eu falo, segura aí, essa é sua, varão. E aí o Espírito Santo vai falando. Mas quando você vai para a presença de Deus, fala assim, Senhor, eu estou com necessidade de uma palavra. Às vezes nós entramos na igreja assim, Deus, eu preciso de uma palavra. Só que a palavra de Deus, ela sempre vem de uma forma meio que misteriosa. Como assim, pastor Jeová? Por exemplo, quando Deus falava aos discípulos, Deus usava muita parábola figurativa. Ele fazia a pessoa se ver em uma posição. Ele ilustrava alguma situação. Aí ele falava assim, ó, ele falava que o reino do céu é como uma grande rede jogada ao mar e puxa todo tipo de peixe. Peixes bons, peixes ruins. E depois que traga para a beira, aí começa a separar. Assim é o reino de Deus. Você acha que no reino de Deus é todo mundo que entra, é aquela bagunça de falar, não, eu posso entrar? Como se fosse... Não. Na igreja, qualquer um pode entrar. É ou não é verdade? A gente nunca sabe que vai entrar por essas portas. A gente estamos aqui. Mas no reino de Deus, Deus já sabe quem vai entrar. É como se fosse para entrar lá, tem que ter a permissão. Diga glória a Deus. E diz assim, ó, o maior no reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Que forte pergunta. Se você estivesse do lado de Jesus, como esses discípulos tiveram, se você tivesse fisicamente da forma que esses discípulos tiveram, na opção que esses discípulos tiveram, você perguntaria o que para Jesus? Muitos perguntaram muitas coisas, coisas profundas. Agora, a pergunta dos discípulos aqui é algo que gera em nós uma certa curiosidade também. Nós estamos falando de um reino que não é desse mundo. Nós estamos falando do reino de onde? Dos céus. A Bíblia diz que nós não somos daqui. O nosso material não é daqui. A nossa essência não é daqui. O nosso espírito não é daqui. Nós não somos daqui. Fala para a pessoa que fala assim, você não é daqui.
Essa é a questão. Nós não somos daqui. Então, já que nós não somos daqui, a nossa essência, ela vem de quem? De Deus. Por exemplo, a parte de você se comover, a parte de você você ter comoção com alguma situação, isso, ela vem de quem? De Deus. Diga glória a Deus. Ela vem de Deus. Se você olhar para uma pessoa e sentir a dor da pessoa, você sentir afeto pela pessoa, amor pela pessoa, isso é algo que vem de quem? De Deus. Diga glória a Deus. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. Então a pergunta foi, quem é maior no reino dos céus? Aí Jesus colocou uma criança no meio deles. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei aonde? De modo algum vocês entrarão aonde? No reino dos céus. Calma aí. Essa é uma coisa muito forte, porque Jesus está falando para quem quer ir para o céu, que se eles não forem que nenhuma criança, eles de modo algum entrarão no reino dos céus. Aí quando a gente vai ver o que é uma criança, muitas das vezes, por que tem que ter a escolinha lá atrás? Porque as crianças, elas não vão se importar em andar aqui, em querer brincar. A criança, ela é muito inocente, diga glória a Deus. A criança, às vezes, você briga com ela aqui, quando daqui a pouco você está brincando com ela ali. A criança tem uma essência muito, muito pura. Uma pureza sem igual. É por isso que a maior investida do diabo é em crianças. É influenciar crianças, é querer dominar a mente de criança. Porque a palavra do Senhor diz assim, para você ensinar a criança o caminho que deve andar, porque até quando estiver grande, não se desviará. Para você ver a capacidade que ela tem de guardar, que ela tem de esperar. Amém? Não está saindo áudio, não? Está saindo? Glória a Deus. Pessoa que está nos assistindo, se tiver algum problema na live, só comunicar aí nos comentários, tá? Glória a Deus. Então vamos para o versículo 3, onde nós estamos lendo aqui, no capítulo 18 de Mateus, que diz assim, ó. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, a primeira coisa que Deus quer de nós é uma conversão. É uma conversão. A Bíblia diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. A palavra do Senhor vai dizer a respeito de uma conversão, de se converter. Agora, de que forma nós somos convertidos? De que maneira que nós temos essa convenção? De que forma nós somos convertidos? Eu queria que você deixasse marcado aí, em nome de Jesus, e abrisse em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos falar de uma igreja que o apóstolo Paulo teve uma grande dificuldade de trabalhar nessa igreja de Coríntios. Olha a situação que estava essa igreja. Presta bem atenção. Vamos lá. Aleluia, Jesus. No capítulo 5, diga glória a Deus. Geralmente se ouve, no capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós o quê? Imoralidade. Imoralidade é tal como nem mesmo entre os gentios isso se haver. Quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio quê? Pai. A ponto de possuir a mulher do seu próprio pai. Então havia uma coisa horrenda naquela igreja. Havia uma coisa horrível naquela igreja. Porque as pessoas... Não, isso que eu não estou falando para pessoas que não é cristãs. Eu estou falando para cristãos. Estou falando para pessoas convertidas. Então, quando nós vamos ver, hoje, o tempo atual, você vê muita coisa dentro das igrejas. Você vê muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas quando sai lá fora, dá um mau testemunho.
Pessoas que muitas das vezes estão dentro da igreja, mas parece que está pior do que pessoas que estão fora da igreja. Eu estou falando alguma besteira? Mas quando eu vou ler o texto, mostra uma situação que havia dentro de uma igreja, regida ali pela igreja primitiva, pelos apóstolos, o apóstolo Paulo, que essa igreja estava tão absurda a situação ali, que o apóstolo Paulo teve que se impor, ele teve que se levantar ali, porque a igreja, às vezes as pessoas falam assim, não, a igreja, eu vou entrar para dentro da igreja e vai ser do meu jeito. Ei, quando nós entramos para a casa do Senhor, quem manda é o Senhor. Então por isso que tem a necessidade de uma grande convenção. Eu entro para a igreja não para mim continuar, mas para mim me converter, seria para mim voltar, seria para mim poder, sabe, nascer de novo. Diga glória a Deus. Mas muitas das vezes é uma dificuldade, é um processo. Então o apóstolo Paulo ele continua dizendo: contudo, andai-vos ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho praticou, ou quem pratica esse tamanho pecado. Vocês não se lamentaram, vocês não se levantaram, vocês aceitaram esse tamanho de sabe, pecado, de abominação no meio de vocês. Nós, como a igreja de Cristo, membros da casa do Senhor, membros do corpo de Cristo, nós temos que zelar pela nossa igreja. Nós temos que cuidar do nosso ministério. Nós não podemos aceitar na nossa igreja qualquer tipo de procedimento, de prática, de ação. Não. A casa do Senhor é casa de oração, é lugar de santificação. Aí ele continua dizendo: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Você vê. O apóstolo Paulo fala assim: ainda que eu estou ausente em pessoa, mas eu estou presente em espírito. Então, tinha uma pessoa lá cuidando da obra. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não estou presente, mas eu estou aí em espírito. Em outras palavras, orar em espírito, andar em espírito, viver em espírito. Diga glória a Deus. Já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja o quê? Seja em nome do Senhor Jesus reunido-vos. E é o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que no espírito, que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então nós vemos o apóstolo Paulo aqui colocando uma justiça, um juízo muito duro, falando: ó, essa tal pessoa, em nome do Senhor Jesus, seja entregue a Satanás, para que no dia do Senhor seja salvo o espírito. Então você vê a forma que ele lidou com aquela questão, a forma que ele lidou com aquela situação. Aí você fala assim: ah não, mas isso aí é uma coisa que foi uma coisa isolada. Vamos continuar lendo mais. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó, no capítulo 5 ainda, no versículo 9. O que está escrito aí? Já em carta eu vos escrevi que não vos associeis com quem? Uns impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso teria de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, for o quê? Alguém que diz ser crente e for o quê? Impuro. Ou o que mais? Avarento. Ou o que mais? Idólatra. Ou o que mais? Maldizente. Ou beberrão. Até o beberrão está aí. Ou o que mais? Roubador. Com esse tal, nem ainda comas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso o apóstolo Paulo está causando divisão na igreja? Não. Ele está simplesmente colocando a visão da igreja entre a irmandade. A igreja tem doutrina, a igreja tem regra. Não vos ajude. Com esse irmão que tal ato pratica, eu digo para vocês, nem coma com ele. Não vos ajunteis com ele.
Porque nós somos luz do mundo e o sal da terra. Tem uma expressão que não é da Bíblia, é do mundo. Me diz com quem tu anda que eu direi quem tu és. Se você é uma pessoa que está do lado de pessoas que está dentro da igreja, mas anda praticando coisas fora a vontade de Deus, porque tem coisa, irmãos, que eu vou ser sincero para você, tem coisa que é tamanha abominação diante de Deus. Tem coisa que é tamanha abominação diante de Deus. Arão e Míriam, quando eles estavam ali na travessia do deserto, a Bíblia diz que eles dois se juntaram para falar mal contra o próprio irmão. Não é só irmão de fé, era irmão de sangue. De Moisés. A Bíblia diz que não foi Arão que ficou leproso, foi Míriam. Às vezes nós, na inocência de querer ser bonzinho, de querer ser pessoas que abraçam todo mundo, às vezes a gente está falando mal de coisa que Deus está falando, sai desse meio. E tudo que a gente semear, a gente colhe. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele tal vai colher. Você não vai colher o que os outros plantou, você vai colher o que você planta. Às vezes a parte, por exemplo, lá no livro de Salmos, capítulo 1, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio não é pessoa pecadora. Ímpio não é pessoa que está na bebedice, na prostituição, na idolatria. Não, ímpio até a Bíblia diz, não anda segundo o conselho do ímpio. É uma pessoa que pratica uma iniquidade, coisa oculta. Então a Bíblia vai dizer, não ande segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Mostra uma coisa, mas é... Aí a Bíblia continua dizendo lá no Salmos capítulo 1, nem anda no caminho dos pecadores, que são aqueles que realmente transgridem a lei de Deus. Nem se assente na roda de quem? Dos escarnecedores. Antes o seu prazer será na lei de quem? E nessa lei meditar de dia e de noite. Para que tudo que você fizer seja o quê? Bem sucedido. Então eu vejo um Deus que quer me honrar, eu vejo um Deus que quer me abençoar, eu vejo um Deus que quer me colocar num lugar de honra. Mas antes disso ele está dizendo, as minhas coisas têm regra. E uma das coisas que o ser humano tem dificuldade é de praticar a regra. Porque quando Deus dá uma regra no jardim do Éden, o problema não é, irmãos, entenda uma coisa muito profunda. E quando você está na comunhão, como Adão e Eva estavam ali na comunhão entre os dois, estava tudo ótimo, a comunhão entre dois e Deus. Mas quando vem a serpente, que não tem nada a ver, vem de fora se meter, isso é rebelião, isso é rebeldia. Isso é rebelião e o que mais? Rebeldia. A Bíblia vai dizer que houve o veneno. E ali foi onde falou, não, Deus não falou assim. Como é que a serpente vai contra o que está escrito na palavra de quem? De Deus. Mas o diabo ele veio para ir contra tudo que está escrito. Então eu e você, nós vamos sair daqui hoje, nesse domingo, vamos mudar a sequência na nossa segunda, na nossa terça, e vai ter sempre alguém do diabo para poder te fazer desviar do caminho do Senhor. É aí aonde você vai ter que dizer, cai por terra em nome de Jesus. É ali aonde você vai mostrar a sua fé, é ali onde você vai mostrar o Deus que você serve. E aquilo ali que aconteceu na tua vida, como foi na vida de José, que foi um fato oculto, um fato ali reservado, veio a ser registrado, o que você está passando de situação vai servir de experiência para você falar para outra pessoa, irmão, teve vez que o inimigo se levantou para tentar me derrubar, mas Deus me deu força e eu venci. Diga glória a Deus. Aí ele diz, no versículo de 12... Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não vos julgai vós os de dentro, ou de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro de vós o quê? O malfeitor. Então nós temos que ter essa postura, nós temos que ter essa atitude, nós temos que ter essa fé, nós temos que ter essa convicção de falar, eu tenho uma fé. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma visão. Porque se você for uma pessoa vazia, o que é uma pessoa vazia? É uma pessoa que é como a folha, o vento leva para onde? Se você for uma pessoa que não tem convicção, não tem fé, porque eu vou falar uma coisa para você. Davi foi um homem que ele tinha convicção.
É tanto que quando ele vai para qualquer batalha, ele fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando você é um cristão, quando você se converte, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, que se convertedes, se vós se convertedes e for como uma criança, primeiro tem que se converter. Se eu não me converter, eu tenho que ter dentro de mim uma convenção. Eu tenho que colocar dentro do meu coração, eu preciso mudar. Eu preciso nascer de novo. O que Jesus falou para Nicodemo? Na verdade, eu te digo, se não nascer de novo, não herdarão o reino de quem? Não entrará no reino dos céus. Então tem que gerar dentro de mim. Eu tenho que ter dentro do meu coração um desejo de falar, eu preciso nascer de novo. Eu tenho que parar de falar o que não convém. Eu tenho que parar de fazer o que não agrada a Deus. Eu tenho que parar de andar em lugares que Deus não se agrada. E a partir daquele momento eu lutar contra aquilo que está indo contra a vontade de Deus, Deus vai me dando força. Venci um leão hoje, venci um leão amanhã e vai estar sempre vencendo. A Bíblia diz que o apóstolo fala que todo dia nós temos que rasgar um leão. Quem está entendendo, diga amém. Dando continuidade a essa mesma convicção de convenção, no capítulo 6 agora de 1 Coríntios, capítulo próximo, ele diz assim, ó, eu até postei isso no grupo do WhatsApp da igreja. Versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituí um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá a um irmão ao juiz contra outro irmão? E isso perante incrédulos? Ou só existir entre vós demandas já completa, derrota para vós outros, para que não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazendo o dano, isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos, eu postei isso aqui, os injustos não herdarão o quê? Os injustos, aquela que age com injustiça, irmão. Tem coisa que é justo, mas tem coisa que é injusto. Você tem que ter um discernir do que é justo e do que é injusto, né? Não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adultérios, nem afeminados, nem sodomitas. Você sabe o que é os sodomitas? Homossexuais. Nem ladrão, nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de quem? De Deus. Roubadores. Tem muita coisa mesmo. Avarento é uma coisa de a pessoa ser gananciosa. Nem bêbados. Nem bêbado, tá? Que é no versículo 10. Nem ladrão, nem avarento, nem bêbados. Nem maldizentes. Agora, quem é maldizentes? Quantas das vezes a gente está dizendo mal daquilo que era para a gente dar glória a Deus? Maldizendo o irmão, falando mal. Maldizente é o quê? Falar mal. Para de falar mal das pessoas. Para de falar mal do irmão. Seja uma pessoa que, dentro do seu coração, por mais difícil que é, fala para Deus, Senhor, eu quero me colocar diante da tua vontade. Tira de mim aquilo que não provém de ti. E você vai ver que o Espírito Santo vai te dar força para resistir o mal. Amém? Nem roubadores nem herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, nem vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados com o nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Diga glória a Deus. Então nós temos que ter estrutura, temos que ter discernimento e temos que ser pessoas de atitude. Você não pode ser uma pessoa, Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Nós não podemos ser pessoas induzidas, seduzidas, pessoas que são levadas. Você tem que ter convicção das suas atitudes.
Você tem que ter convicção daquilo que você crê. Porque eu vou falar uma coisa para você. Na vida de Davi, não era só Davi, não. Tinha Davi que era o menor da casa. E entre Davi tinha os irmãos mais velhos. Inclusive cita alguns lá, parece que Eliabe, enfim. Mas esses irmãos que eram os maiores de Davi, não conseguiam seduzir Davi. Porque muitas das vezes, quem de nós aqui nunca foi uma pessoa a ser seduzido? Quantas das vezes a gente foi em lugar que nós não queríamos, mas alguém nos convenceu a ir até aquele lugar? Quem de nós nunca passou por um fato de ser seduzido? Muitas das vezes, irmão, não quero ir. Não, vamos, rapaz, vamos. Não, vamos. E quando pensa que não, nós já estávamos lá. Eu não estava sentindo ir, mas aí caiu. Quantas foram as pessoas que foram para as drogas porque alguém os seduziu? Quanto foram as pessoas que foi para a vida errada porque alguém os seduziu? Para de ser seduzido pelas pessoas. Davi não foi induzido pelos irmãos. José não foi induzido pelos irmãos. Pelo contrário, eles foram induzidos por Deus. Quem é o seu guia? O Senhor. Quem é que te guia? O Senhor. Quem é que te guarda? O Senhor. Então há uma necessidade de conversão. Se não vos convertedes. Em Mateus capítulo 18. Se não vos convertedes. Volta lá. Se não vos convertedes. Tem que se converter. Tem que ser convertido. Tem que haver uma convicção dentro do seu coração. Aleluia, Jesus. Aí diz assim, ó. Em verdade vos digo, se não convertedes e não vos tornardes como criança. Após a conversão, aí vem a criança. Não pode ser criança antes da conversão, porque senão você vai ser uma pessoa imatura. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um crente como uma criança é diferente de uma pessoa que não é crente como criança. Um crente que é convertido como uma criança, ele é um crente puro, um crente sem malícia, um crente que não guarda maldade, um crente, porque muitas das vezes, irmão, vai ter pessoas dentro da própria igreja que vai se levantar. Se você for uma pessoa que não consegue lidar com isso, se você não for como uma criança, você vai andar toda a vida brigando com todo mundo. Você vai ser uma pessoa que se anda em contenda. Você vai andar brigando até com os ventos. Mas é verdade, estou falando besteira? Então nós temos que ser crente, mas com o espírito de uma criança. Porque uma das coisas que Deus nos chama a fazer é andar em gozo, andar de alegria. A criança, muitas das vezes, o pai e a mãe estão ali preocupados com as contas para pagar, está ali preocupado com alguma coisa, a casa está só, Deus sabe, e a criança fala, eu quero ir para o parque. Porque a criança, ela não vai guardar aquilo ali não é para ela, aquilo ali, e muitas das vezes nessa vida, se você for ficar olhando para o gigante, se você for olhar para os leões, se você for olhar para as adversidades, você não vive. O que a Bíblia não me ensina nesse ponto? Em tudo dai. Isso é coisa de criança. Em tudo está feliz. Em tudo está feliz. Em tudo dai graças. Regozijai-vos sempre. Uma criança está querendo ficar alegre sempre. A criança está sempre alegre. É tanto que quando a criança ela é tão alegre, quando ela está tristezinha, a mãe já olha, está com febre, está com dodói. Porque a criança, para tirar a alegria de uma criança é muito difícil. Quem está entendendo? Então, há uma importância em nós de nós termos esse espírito de falar, Senhor, eu creio que essa ventania contrária vai cair por terra. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Não posso me associar com um impuro, com roubadores. A pessoa quer viver na vida errada, você vai, mas eu não vou me misturar mais. Eu já avisei, sai dessa vida, já ensinei, já orientei, mas eu não vou praticar dos seus caminhos errados, não. Continuação do versículo 3. E não convertei, não vos tornaste como uma criança, de modo algum, entrareis no reino dos céus. A questão final é essa aqui, ó. Entrar no reino do céu. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, independente de quem é a pessoa. E é tão chato quando você vai lidar com uma situação como essa daqui, que você sabe que a pessoa não andou nos princípios de Deus, na lei de Deus, na vontade de Deus, e a pessoa chega, pastor, será que essa pessoa vai ser salva? Pastor, essa pessoa vai para o céu. A questão é, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da vossa
ignorância. É tanto que o apóstolo Paulo aqui, ou Jesus aqui, porque o texto é Jesus falando, ele não está lidando com pessoas gentis, ele está lidando com pessoas que são da fé. Tanto Paulo como Jesus está lidando com cristãos. Essas palavras não é para pessoas que não é para pessoas que estão com a vida perdida, não. Essa palavra está vindo para quem conhece. Está falando para quem conhece o que você tem que ser uma criança, você tem que se converter, você tem que parar de andar você tem que parar de andar em ambientes que não te faz bem. Não faz bem para a sua fé. Você tem que unir pessoas que estão na mesma fé que você, pessoas que estão no mesmo espírito que você, porque de alguma certa forma essa pessoa que está na mesma fé, ela vai só te agregar algo de bom na sua vida. Aí diz assim, ó. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Agora, uma criança se humilhando, oh Jesus. Você já viu uma criança quando se humilha para pedir algo para o pai ou para a mãe? Tem criança que faz uma... Oh Jesus, tem misericórdia. Mas uma criança se humilhando, pai, por favor, me dá, eu prometo, não, tá, eu vou fazer. Tudo que você mandar, eu faço. Mas me leva, pai. Por favor, aquela carinha. Eles acham que aquela carinha vai conseguir convencer alguém. Pior que convence. Por favor. Mas ela quer se humilhar para conseguir algo. Ela está disposto a prometer mundos e fundos para conquistar alguma coisa. Faz o choro, faz aquela ceninha toda. E pior que Deus, ele se agrada disso. Deus se agrada de pessoas que se humilham na presença dele. Só que quando a gente se acha melhor do que o outro, a gente não consegue se humilhar mais. A gente cria uma blindagem de arrogância, de orgulho. Antes, quando você às vezes... Por isso que às vezes é um perigo, às vezes, você levantar pessoas que não estão preparadas para a posição. Às vezes, quando a pessoa é um membro, ela se humilhava, chorava, falava em línguas. Quando alguém ia pregar, ela sentia a glória de Deus. Depois que você levanta ela como pastor, como obreiro, como um apóstolo, a pessoa já não dá mais nenhuma glória a Deus. Será se isso é bom ou é ruim? Isso é ruim demais. Eu prefiro que Deus tire todos os meus cargos do que Ele tirar de mim o Espírito dele. Que nunca venha faltar em mim essa vontade de estar na presença do Senhor. E Deus nos dá, a Bíblia ela é repleta de eventos de pessoas que tinham cargo alto e se humilhavam. Por exemplo, Davi. Davi foi repreendido pela própria mulher. Você tem que vigiar, meu irmão. Minha irmã. A Bíblia diz que a mulher de Davi chegou para ele e falou: o que o rei fez? Você é rei de Israel, você é discípulo das suas vestes reais e veste como um trapo, um pano de saco, vai cantando e dançando. Davi falou: na presença do meu Deus eu canto e danço. Na presença do meu Deus eu canto e danço. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas que são do... Oh, Jesus. Às vezes eu olho da janela ali, eu falo assim, eu dou uma curiada assim, tá lá a pessoa lá dançando forró, chega tá assim, eu falo, coisa, eu nasci aqui. E aí pega aqueles pega aqueles negócios lá de karaokê e canta umas músicas. Ai, eu não sei cantar porque eu não gosto dessa coisa. E começa a cantar, e eu falo, amor, essa aí tá... Oh, Deus, converte, leva pra igreja. E vai e solta a voz na esquina, na praça, e não tem vergonha. Não tem vergonha de fazer as coisas pra onde? Pra quem? As pessoas se dissipam pra ir... Às vezes você olha pessoas que desfilam carnaval... Você olha um advogado, pessoas que são médicos, pessoas que estão na alta sociedade, chega no escritório, ó, todo bem arrumado. Quando chega na época de carnaval, se dissipa todo dia e vai para aquela desfile, todo nu praticamente, e não tem vergonha. Aí Deus olha de lá e fala: os filhos das trevas é mais altos do que os filhos da luz.
Porque os filhos das trevas, eles não se limitam a adorar quem eles acham que é bom para eles. Eles não se limitam. Quando vão fazer qualquer evento, as pessoas falam assim, não, já tá bom, porque eles não têm limite para poder fazer uma doação para as coisas do mundo. Tudo isso aí envolve dinheiro. Carnaval, jogo de futebol, tudo envolve. A pessoa paga caro para ir no show, mas quando chega na hora da igreja, que vai para a igreja, aí começa a criticar o pastor que pede 10% de uma oferta. E ela não percebeu que ela já deu mais de 90% para o mundo. As coisas de Deus é algo que incomoda. E a única forma da gente ser salvo é através da palavra de Deus e através da obediência a Deus. Então, por isso que nós temos que nascer de novo. Por isso que nós temos que arrancar de nós a malícia. Por isso que a gente tem que ser pessoas purificadas, pessoas lavadas e remidas pelo sangue de quem? De Jesus. Diga glória a Deus. Eu queria que você abrisse em Colossenses, que vai falar sobre o que eu acabei de falar, mas eu gosto de registrar no texto, né? Livro de Colossenses, capítulo 2. Deixa eu ver se é o 2 mesmo. No capítulo 3, Colossenses 3. É isso aí. Versículo 8. O que está escrito aí? Não, vamos ler a partir do versículo 7, é melhor. Ai, Jesus, me dá sabedoria. Vamos ler a partir do versículo 5. O texto me força. Não é o que eu quero, mas o que o Senhor manda. Então vamos lá. O que está escrito a partir do versículo 5 de Colossenses 3? Olha que forte. Fazei, pois, morrer. O que ele está mandando fazer morrer? A vossa natureza o quê? Como é que eu consigo matar a minha natureza terrena? Ele está dizendo, fazei. Não é uma coisa que Deus que vai fazer. Fala para a pessoa, fala assim, isso não é dever de Deus, isso é meu e seu. Fala assim, a pessoa, isso é eu e você. Por exemplo, a pessoa fala, eu gosto de tomar uma, mas a cachaça nunca vem ela que vai até a cachaça. Então, se ela quer lutar, ela vai ter que, a primeira coisa, falar, você fica lá e eu fico aqui. Eu me lembro que quando o meu cunhado, eu aceitei Jesus, ele falou que nada, você é conversa fiada. Ele foi comprar uma garrafa de conhaque, que é uma das bebidas que eu gostava, e colocou em cima do meu rack. E falou assim, eu vou ver se você vai aguentar. Olha como é que o inimigo faz. Ele comprou uma garrafa lacradinha no mercado e colocou em cima do meu rack. Para todo dia que eu entrar, eu olhar para aquela cachaça. Sabe quanto tempo eu fiquei com aquela garrafa? A Eliana pode confirmar, vocês conhecem minha irmã. Aquela garrafa ficou 1 ano em cima do rack. E claro, que a Eliana pega no pé, vai limpar a casa. Eu tinha que ir lá limpar. Limpar o rack. Só que quando chegava na garrafa, eu não limpava. E ela, não sei. Só sei dizer que depois de 1 ano, ali 1 ano, aquela garrafa lacrada, quando tirou, chega, estava preta debaixo. O rack tudo não tinha uma cor e quando estava embaixo tinha aquela marca da garrafa. Digo fraco, eu sou o quê? Forte. Enquanto o diabo, ele sabe qual que é o ponto fraco de cada um de nós. Só que você tem que dizer, diabo, eu sou mais forte porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem coisa que você vai ter que bloquear, vai ter coisa que você vai ter que falar, não, eu vou tirar da minha vida. Vai ter coisa que você vai falar, não, eu não vou andar mais ali. Vai ter coisa que você vai ter que lutar contra aquilo. Foi a mulher de Potifar que fugiu ou foi José? A mulher nunca ia fugir, a mulher ia estar lá. Mas quem fugiu foi ele. Aí tem um valentão que fala, eu não fujo, eu vou ficar aqui porque eu vou ficar. O cara vai conseguir te derrubar, me desculpa. Fugir da aparência de quê? Está escrito, fugir da aparência do mal. Eu que tenho que me afastar. Eu vou ficar um período sem, eu vou cortar. Liga lá na central, fala, eu vou cortar isso aqui. Eu vou ali, irmão, essa semana eu não quero sair. Irmão, não, eu não vou lá na casa do fulano, não. Eu não vou na casa do Betano, porque toda vez que eu vou, eu caio. Então eu tenho que fugir da aparência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele continua dizendo, cadê? Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos de quem?
eu tenho duas opções. Eu fazer com que Deus se agrade de mim ou Deus fique irado comigo. O que você prefere de Deus? Você me deixou terminar. Ninguém quer o quê? A ira de Deus. A ira de Deus. Eu não vou abrir texto, mas a Bíblia fala que Deus está virado contra os filhos de Samuel. Deus queria os matar. Irmãos, aquele anjo que se colocou diante de Balaão era para matar Balaão, só que a jumenta é mais inteligente do que o profeta. A jumenta não vou. Ele também não sabia andar caminhando, falou assim: eu deixava a jumenta, mas ia cair no facão. Ficava só sabotado, montado na jumenta. Você não quer ir, não, jumenta? Então vai para lá, eu vou seguir meu caminho. Só que aí caiu no chicote. Mas enfim, se não fosse a jumenta para ver o que o profeta não via, o profeta tinha morrido. Irmãos, nós temos que aprender a ser guiado pela vontade de quem? Deus. Pastor, eu quero que Deus me honre. Mas de que forma Deus vai te honrar se você não consegue honrar Ele? Tudo na vida você conseguiu se esforçar e executar. Mas quando se relata, quando se trata das coisas de Deus, é difícil. Eu observo a pessoa fala assim: eu estou tão cansada para sair, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Aí você fala: pois então, eu ia te contar um negócio. O que você vai me contar? Não, eu queria te contar um negócio. Aí quando fala de fofoca, a pessoa não pode passar a dor. Logo se levanta. Quando é pro mal, parece que a pessoa tem mais... Pro mal, parece que tem mais disposição. Gente, é tanta coisa, é tanta coisa. É tanta coisa no mundo. E o desejo maligno que continua, que é o que o texto está dizendo, o desejo maligno é o pior de tudo, que é o desejo do mal. Você vê, nessa época de Halloween, você vê as pessoas se esforçando para fazer. Por que no dia da festa para Jesus ninguém faz nada para Jesus? Por que as igrejas não começam a fazer as coisas para Deus, honrar a Deus, tirar o dia da adoração para Deus? Mas tem que tirar o dia para adorar o diabo, para se vestir de demônios. Por que as coisas de Deus é tão difícil de penetrar na vida das pessoas? Por que é tão difícil eu entrar no meu local de trabalho e declarar: Jesus é o Senhor? Por que eu tenho tanta dificuldade de falar: eu sou um cristão, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu sou servo do Deus Altíssimo? Tira essas coisas de mim, eu não pratico isso, eu não faço mais isso. Quando era do mundo eu fazia. Por que eu não tenho autoridade? Porque Jesus falou que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que me posicionar. Já vou terminar para não ficar tarde. Ora, versículo 7 agora. Nessas mesmas coisas andaste vós também outro tempo. Paulo está tratando a igreja aqui de uma forma de fazer ela lembrar. Quando vós também no outro tempo. Quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação. Quem é que gosta de andar irado aí? Não me toque. Dá aquele pitinho. Piti, aquele cachorro. Tem pessoa que só anda irado. Tudo, meu Deus, só anda brigando, irado. Não. Para com isso. Despojai-vos de tudo isso. O que é? Ele está mandando despojar igualmente de tudo isso. A primeira coisa é a ira. Porque se você dizer que não irou, eu vou puxar sua orelha. Ira, o que mais? Indignação. O que mais? Maldade, maldiciência, linguagem obscena do vosso falar. Tem gente que até dentro da igreja ainda fala palavra. Linguagem obscena do vosso falar. Um crente não se fala pelo título, o crente se fala pela atitude. Quando eu começo a conversar com uma pessoa, até passou alguém que vem falar comigo, que já começa a falar na linguagem do mundo, eu falo: você é de onde? Qual a igreja que você é? Eu já quero saber qual é a igreja para passar longe. Me desculpe, irmão, porque antes do pastor levantar alguém, a primeira coisa que o pastor tem que saber é se a pessoa tem postura de crente, se a pessoa age como crente, se a pessoa se porta como crente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que não tem como colocar o vinho novo em odres velhas. Nem colocar remédio novo em vestes velhas. Aí tem pastor que fala: não, não, irmão, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo, tem que viver uma nova vida. Diga glória a Deus. Não mintas uns aos outros. Gente, a coisa mais fácil de descobrir é uma...
Fala para a pessoa que está lá e fala assim, tem perna curta até demais. Tem hora que a pessoa acaba de pau de ficar mentindo na sua cara e você é obrigado a ouvir. Fala, dá vontade de espírito também. Mentira. A mentira é uma coisa que é muito fácil de descobrir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não minteis uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Não mintam uns aos outros, que vos despi, uma vez que vos despistes do velho homem. Você lembra aquela parte de fazer morrer? Então a velha criatura foi morta, nem com seus feitos. Aí versículo 10. E vós revestido o novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Diga glória a Deus. Então existe o velho e o novo. Quem é que você quer ser? Esse novo ou aquele que é velho? Aquele lá tem maldade, tem prostituta, tem um bocado de coisa. Mas esse aqui é diferente. Esse aqui é revestido do novo homem. Fala para a pessoa que fala assim, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ser lavado. O novo. O novo, esse novo, ele se refaz. Ele se refaz. Gente, uma coisa que é difícil de fazer é refazer. Mas esse novo, ele se refaz. Ele tem poder de se refazer. Renovar. Falar, descobrir aonde você precisa melhorar, onde você precisa... Gente, a melhor coisa que tem é uma pessoa refeita pelo pleno conhecimento daquele que os criou. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Aí diz assim, ó, o qual não pode haver grego, não pode haver, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Diga glória a Deus. Cristo é tudo em todos. Por isso que eu estava estudando a história da igreja essa semana, e uma das coisas que chamou mais a atenção dos imperadores romanos foi essa colocação deles falar que Cristo, ele gerava uma só pessoa. Não tinha separação em cita, escravo, bárbaro. Então, como havia muita escravidão, o que eles queriam dizer? Que os escravos tinham a mesma... eram iguais perante Deus, todos são iguais. E isso foi difícil de aceitar, isso foi difícil de eles permitirem isso. Então houve muitas guerras, muitos conflitos, muitas coisas para que hoje nós possamos pregar a palavra de Deus com autoridade. Por isso que tem país que não quer que a palavra de Deus vai. Porque quando a palavra de Deus vai numa pessoa, imagina uma pessoa que é escravo, ela ouvindo isso aqui. Imagina, porque quando a pessoa ela é escrava, ela se sente um nada, ela se sente um zero, ela não se vê uma vida melhor. E quando Cristo entra na vida da pessoa, a pessoa começa a ver o sentido da vida real. Glória a Deus. No versículo, no capítulo 18 de Lucas, para nós finalizar. Aleluia, Jesus. Versículo 5. Versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar com uma criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequenos que crê em mim, é melhor que lhe fora que lhe punhasse e pendurasse, melhor, ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porém, é inevitável que venha escândalo. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, faz o quê? Corta e lança fora de ti. Melhor entrar na vida manco ou aleijado do que ter as duas mãos ou os dois pés e ser lançado aonde? No fogo eterno. Tem igreja que não fala sobre isso. Isso não tem benefício para quem quer viver uma vida de libertinagem, uma vida, sabe, de prazeres. Então aqui está o próprio Senhor Jesus, ele é que perdoou aquela mulher, porque todo pecador vai dizer assim, quem não tem pecado, será se essa pessoa lê o texto? O que Jesus fala depois disso? Ide e não pecais mais. Mas a pessoa que está no pecado, ela vai dizer, quem não tem pecado, atira a primeira pedra.
Então, uma das coisas que o pecado tem poder é de embaraçar a pessoa. A primeira coisa que quando Adão pecou e Eva, a primeira coisa foi cair as escamas dos olhos. Perdeu aquela parte de filho, de criança, de alguém que agrada a Deus. Aí foi aonde o próprio Deus falou assim: Adão, por que está se escondendo de mim? Porventura, tu comeste da fruta que eu falei para não comer? Porque a primeira coisa que ele olhou foi ver a mulher nua e olhar para ele nu. Então começou a vir aquela natureza do homem. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos gerados em pecado. A natureza pecaminosa começou lá. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que nós temos que ser refeito no segundo Adão, que é Paulo que coloca essa posição de Jesus. O segundo Adão, esse não pecou. Jesus não pecou, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Então nós temos que olhar para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então ele diz, é melhor você entrar na vida sem um olho, sem uma perna, do que você ir para o inferno com os dois olhos, com as duas pernas. Então, para você ver que com Cristo tem que haver sacrifício. E uma das coisas que as pessoas não querem é sacrifício. Não quer sacrificar. Pastor, eu estou continuando, eu estou na igreja, mas eu ainda continuo com os maus hábitos, continuo falando, cadê o sacrifício? Você não consegue por amor a Cristo, parar de falar palavrão, por amor a Cristo, você não consegue parar de mentir, por amor a Cristo, você não consegue parar de andar nessas aboates da vida, nessas cachorradas do mundo, por amor a Cristo, você não consegue parar, você não consegue, sabe, dar um pause nessas ações que desagradam a Deus? Aonde está o seu amor a Deus? Então, isso não faz sentido para muitas igrejas. Porque a igreja que está pensando em você somente na terra é uma igreja que vai te induzir a produzir coisas terrenas. Mas uma igreja que está preocupada em você entrar no reino do céu é uma igreja que vai dizer para você: para de fazer isso porque o que Deus tem para você é bem maior. Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, Jesus está respondendo, e a pergunta de discípulo é simples, mas a resposta é grande. O que? Senhor, qual é o maior no reino dos céus? Aquele que não se converter, e aquele que não for que nem uma criança, aquele que não se humilhar, esse não pode entrar no reino dos céus. Agora, aquele que é como uma criança, aquele que se humilha, esse é o maior no reino dos céus. Deus tem uma parte para você no reino do céu. Deus tem um espaço para você. É tanto que Jesus vai dizer em João capítulo 14 o quê? Eu vou fazer morada. Eu vou fazer morada. A sua rua não vai ser aquela rua... meu irmão, a sua rua vai ser rua de ouro. Eita. Você está tão preocupado com a vida, com as coisas desse mundo, com as coisas fúteis dessa vida. E quando Jesus está dizendo para você, o meu melhor, nem o que passou em mente do coração do homem é o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Então, a igreja, quando você vai entender o que é a igreja, qual que é a visão do reino de Deus, aí você vê por que Paulo morreu. Por que Pedro morreu? Por que João morreu? Esses homens que foram mártires, esses homens que morreram em prol da sua fé, porque eles entendiam para onde eles iam, era bem... Aí tem crente que fica brigando com as coisas dessa vida. Teve um que foi falar para Jesus: Senhor, meu pai morreu, deixou a herança e meu irmão não quer dividir comigo. Jesus falou: quem me constitui juiz entre vocês? Então Jesus não está preocupado com as coisas desse mundo, dessa vida. Se ele tivesse preocupado, ele ia nascer na mulher de uma rainha, ele ia nascer na barriga de uma rainha. Mas não, ele nasceu na vida de uma mulher que era virgem, uma jovem, uma manjedora, dizendo para mim e para você que veio de uma vida simples, de uma vida difícil, dizendo para mim e para você: eu quero te honrar nessa terra e por fim você ter a vida eterna. Deus quer te dar o melhor da terra, mas acima de tudo, Deus quer que você entre na vida eterna. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que o teu nome seja falado no livro da vida. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vai valer a pena. Ah, irmãos. Oh, irmãos. Oh, irmão, é tão bom servir a Deus. É tão bom adorar a Deus. É tão bom ser honrado por Deus, ser servo de Deus. Oh, irmão, você anda na rua, os espíritos que estão ali no espiritual em volta, eles falam: e vai um servo de Deus. Os anjos estão ao teu redor, te guardando, te livrando, te protegendo. Às vezes você não entendeu porque que você não foi naquele lugar, falou: pastor, eu ia. Foi Deus dizendo: você não foi porque eu estou te guardando. Se você fosse, aconteceu um acidente, você ia morrer, mas eu estou te livrando. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a quem?
Deus. Aí ele continua dizendo, versículo 9, para nós finalizar. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca. Quando ele fala para arrancar, o que ele está dizendo aqui? É para mim chegar lá e falar, arranca meu olho? Gente, eu estava vendo uma... Como eu falei para vocês, foi na reunião que eu tive passando na segunda-feira, não sei se o Maurício acompanhou aquela parte, ele falou que disse que falou assim que ia usar o chicote, chegou na igreja, o cara pegou e começou a bater em todo mundo da igreja. Porque tem pastor que fala assim, eu vou usar meu... Tem gente que você deve usar o cajado, tem gente que você deve usar o chicote de Jesus. Aí o cara falou, eu vou resolver o problema com a minha mulher hoje. O pastor foi usar o cajado. Ele foi para casa, pegou o chicote, aí escandalizou. Então tem que ser bem explicado o que o texto está querendo dizer. Quando fala para arrancar o olho, não é para você fazer essa maldade por você próprio, mas é você deixar de olhar para coisas que não estão te identificando. É você parar de olhar para coisas que não estão te edificando você. Tem coisa que eu não posso olhar. Tem coisa que você está vendo ali que não é de Deus, você fala, não vou lá. Fugir da aparência de quê? Do mal. Irmãos, vigia. Billy Graham, ele falava assim que ele não entrava dentro de um elevador com uma mulher só. Um grande avivamento. Vigilante. Aí tem crente que quer dar o bambambam, quer mostrar que é forte, irmão. A carne, ela é o quê? Mas o espírito é o quê? Então fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Tenha na sua vida pessoas que vão te levar para Cristo, pessoas que vão te chamar para Cristo. Antes de você fazer qualquer coisa, ver a vontade, ver o desejo. Meu Deus, se não tem alguém na tua agenda que possa ser usado por Deus para você ligar e falar, irmão, preciso de uma palavra. Alguém que você possa se abrir, alguém que você possa pedir socorro, porque a Bíblia diz carregar o fardo uns, ajudar uns. Então nós sozinhos a gente não consegue. É tanto que a Bíblia fala aí de 2 e 2. E de 2 em 2. Você não está só, você está comigo. Eu estou com você. Fala para a pessoa que fala assim, você não está só. Fala assim, nós estamos juntos. Essa igreja não está só, você não está só. Se o pastor precisar de uma ajuda, quem pode me ajudar? Olha quantas pessoas. Eu não estou só. Você não está só. É isso que faz uma igreja forte. É um ajudando o outro. Vamos entrar em campanha, vamos orar, vamos ajudar. Aí diz assim, se teu olho te faz tropeçar, arranca-te e lança fora de ti. Pois é melhor entrar na vida com um olho só, com um dos teus olhos, do que ter dos dois e ser lançado no inferno de fogo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, hoje a mensagem foi sobre doutrina, sobre santificação, sobre purificação, sobre convenção verdadeira. Porque muitas das vezes eu acho que eu sou crente convertido, mas ainda estou precisando mudar muitas coisas. Quem está entendendo? Então se coloca de pé, coloca a mão junto no seu coração, em nome de Jesus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Digno de honra e digno de glória. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu santo e glorioso e poderoso nome, Pai. Senhor, sabemos que só é impossível, nós não conseguimos só. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus, em nome de Jesus, eu quero que todas as pessoas que aqui se encontram, Pai, que elas possam de fato viver algo novo da parte do Senhor. Porque nós não estamos para viver a velha, os hábitos antigos. Não, Senhor. Nós queremos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. E é viver algo novo da parte de Deus. Que o teu Espírito venha sobre a nossa vida. Que o teu Espírito venha sobre a nossa casa. Que o teu Espírito venha sobre a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Vai limpando, Pai. Tira, Pai, essas palavras, meu Pai, obscenas, top, Senhor.
Senhor, vai tirando, Pai, os desejos malignos. Ó Deus, vai tirando, Senhor, a injustiça. Ó Deus, vai tirando o adultério. Ó Deus, vai tirando o sodomita. Ó Deus, vai tirando as impurezas. Ó Deus, vai tirando tudo aquilo que é abominável aos teus olhos. Vai removendo de nós tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que haja, meu Pai, nessa manhã, uma renovação espiritual, para que todos aqueles que creem possam ver a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Amém? A Bíblia diz: sem santificação ninguém. Quem quer ver o Senhor? O segredo é santificar. Se santifique. Saia daqui pedindo para Deus para tirar de você tudo aquilo que você vê que não está agradando a Ele. Peça, a sua oração seja: Deus, eu quero nascer de novo. Deus, eu quero que o Senhor me lava. Deus, eu quero que o Senhor me purifique. Deus, eu quero ser renovado por Ti, em nome de Jesus. Quem vai ser